Olá, hoje o Monarca em Pauta trouxe um assunto interessantíssimo para você. Nós vamos falar sobre o imposto de renda pessoa física para esse ano 2011. E nós convidamos o contador Carlos Randazzo, que vai trocar uma ideia com a gente e esclarecer as dúvidas sobre esse assunto bem complexo. Fique com a gente já vai voltar. Hoje o Almanac em Pauta tenta explicar um pouquinho como vai ser a declaração de imposto de renda desse ano para todos nós. E ninguém melhor para falar sobre isso que o contador Carlos Randazzo, especialista nessa matéria. Carlos, boa noite. Boa noite, tudo bem? Que bom te ter aqui. Eu já vi que a gente está com um textinho longo aqui. Mudou muita coisa, sim. Vai ser um ano de muitas modificações? Sim, houveram grandes modificações no imposto de renda. Além das modificações normais, que são referentes à tabela de rendimentos e na tabela de descontos dos dependentes, houveram sim algumas mudanças bem interessantes que nós podemos abordar hoje na entrevista. Tá, a primeira coisa assim, que me chamou a atenção, que eu estava dando uma olhada inclusive nessas modificações, é que acabou o papel, né? Isso já é quase uma revolução, né? Exatamente. Ocorre que no formulário, que geralmente os declarantes preenchiam à mão e entregavam na Receita Federal, gerava muita dúvida. Primeiro que o formulário ele era estanque, ele tinha apenas alguns campos a preencher. E hoje a declaração eletrônica é muito mais ampla, tem muito mais campos a serem preenchidos. Desta forma, muitos dos declarantes omitiam informações cruciais da Receita Federal. Outra questão importante também é que a numeração desses formulários, que era tido como o número do recibo, não era o mesmo do enquadramento eletrônico, de quando se enviava uma declaração eletronicamente. O que isso ocasionava? Muitas vezes o contribuinte era intimado pela Receita Federal e não conseguia buscar a informação através da internet. Então, tinha a exigência do contribuinte ir à Secretaria da Fazenda para buscar a informação. E, pasme, a informação não existia também na Receita Federal, pois a informação muitas vezes ainda não estava digitada no computador da Receita Federal. Tinha que levar de novo. Aí tinha que ir novamente. E a última orientação, por exemplo, agora de 2010, é que o contribuinte buscasse um contador que fizesse eletronicamente, passasse a limpo a declaração, o formulário, e reenviasse à Receita Federal para aí sim dar baixa naquela notificação que ele recebeu em casa. Ainda tinha muita gente no papel até 2010? Sim. Existia uma faixa muito grande, principalmente de pessoas que tinham apenas uma fonte de renda. Então, muitos aposentados, realmente uma grande faixa de aposentados, principalmente professores, funcionários públicos, que ainda faziam no formulário pela facilidade e pelo custo, que era custo zero, né? Como essas pessoas... Quer dizer que não tinham contador? Não tinham contador. E o que ocorria também? Eles tinham dificuldade de utilizar o programa da Receita Federal, pois hoje o programa da Receita Federal, para gerar a declaração de imposto de renda, está muito complexo, pois a cada ano foram incluídos outros campos e outras informações, de forma que quem vai se aventurar a fazer a declaração de imposto de renda também tem muita dificuldade para se adaptar no primeiro momento. Mas então, para esse pessoal que fez o papel, já era bom começar agora, que já dá para fazer agora, já poderia começar a fazer agora, trabalhar nisso, já para inclusive ajustar essa modificação de perfil. Exatamente. Não deixar para a última hora, né? Como Exatamente. A grande maioria fala. Exatamente. Geralmente, o contribuinte, ele aguarda a informação que está aberta à época de imposto de renda pelos meios de comunicação. Então, jornais, revistas e
e pelos informes como estamos aqui hoje. E isso é o que gera a manifestação do contribuinte a fazer a declaração. Antigamente, nos tempos do Fernando Henrique, nós tínhamos uma propaganda muito forte institucional do governo federal, coisa que acabou no governo do Lula, né? O Lula ele não tinha essa informação institucionalizada do governo federal, que estava aberto à época de fazer o imposto de renda. Dessa forma, o contribuinte aguarda as informações, né, sair na mídia, e aí então ele sai correndo atrás das informações pertinentes a gerar o imposto de renda, né, a gerar a declaração, e também a buscar um profissional que lhe atenda, né? Muitos contribuintes ou muitos declarantes, eles têm buscado, por exemplo, num sobrinho que lida com computador, então baixa o programa da Receita Federal e começa a fazer os lançamentos. Mas isso não é quer dizer, isso pode dar retificações, pode haver um retorno dessa falta de experiência, né? É um receio real de se pensar. Perfeito, perfeito. Geralmente o meu escritório atende por ano diversos contribuintes que tiveram notificações da Receita Federal justamente por erros na sua declaração eletrônica. E a justificativa deles é que foi gerado ou pela filha, ou pelo filho, ou pelo sobrinho, ou pelo neto. Uma justificativa, né? Para você, né? Porque para a Receita isso não... Não, para a Receita isso não interessa, né? Isso é multa. A Receita realmente, ela tem a informação que, se o campo não estiver preenchido corretamente, ele é tido como não declarado. E aí gerando uma notificação e depois uma multa. Uhum. Sem contar a hipótese de eventualmente até uma malha fina, porque faz errado, coloca lá que teve uma despesa que não teve, não sabe se pode colocar a despesa, registra às vezes um dependente, faz a coisa, né, que a gente sabe que acontece. Perfeito. Quando se recebe uma notificação, essa notificação geralmente ela é ampla, então envolve toda a declaração, mesmo que o campo que tenha sido auferido na Receita Federal e tenha sido constatado que ele não foi preenchido corretamente, ele gera automaticamente uma verificação em toda a declaração. Então, existem casos de contribuintes que foram ao nosso escritório e aí tiveram que não só demonstrar os documentos daquele campo que estava preenchido errado, como os documentos de toda a declaração. Todos os documentos que compuseram a declaração. E inclusive documentos que muitas vezes o declarante não tinha em mãos naquele momento. Porque muitas vezes não são guardados junto com a declaração. O contribuinte organiza seus documentos somente no momento da declaração. Mas, Randazzo, aí essa pessoa que acabou fazendo do barato o negócio, o cara, ela ainda às vezes perde a oportunidade de entrar na primeira restituição, nas restituições mais rápidas. Aliás, um tema até que eu quero conversar depois. Mas a própria restituição daí ele não recebe, né? Perfeito. No momento que se entra em malha fina, a Receita Federal ela cancela, né, qualquer restituição, pois ela tem o interesse, né, que o declarante corrija as anomalias na declaração. Ocorre que muitas vezes, da época da declaração, que encerra-se em abril, né, ocorre quase um ano até o contribuinte ser notificado. Então, quer dizer, a Receita Federal fica com esse dinheiro em seu poder, que deveria ter sido restituído, durante mais de um ano. E aí, então, chega a notificação por escrito, né, e pelo correio. A partir daí, o declarante, então, junta a documentação, encaminha à Receita Federal, e só depois de uma análise criteriosa, que demora mais 6 meses, ou às vezes mais um ano, é que o contribuinte vai receber a sua restituição de imposto de renda. Mas que maravilha. Bom, mas então vamos à parte prática. Quem tem que declarar esse ano? Muito bem. Não só esse ano, mas geralmente a declaração de imposto de renda, ela é obrigatória, principalmente, primeiro, para quem teve rendimentos dentro do ano de 2010, no valor de R$ 1.500 por mês, ou no somatório de R$ 17.898. Também, juntamente com isso,
quem tem posses de bens no valor de 300 mil reais. Então, quer dizer, a pessoa que tem, por exemplo, imóvel no valor de 300 mil reais, mas ele não tem o rendimento, o seu rendimento não alcançou 1.500 por mês, mesmo assim ele está obrigado a declarar. Também outra questão importante é se o contribuinte realizou compra e venda de imóveis dentro do ano. Mesmo que o seu imposto de renda, que o imposto de renda sobre aquela venda, compra e venda, seja isento, ele está obrigado a declarar a transação imobiliária. Então, os declarantes, né, obrigatórios são quem comprou e vendeu imóveis e auferiu renda, quem tem bens no valor de 300 mil ou mais e quem tem um rendimento de 1.500 mensais ou 17.898 por ano. E a isenção pega quem? A isenção, todos os que não condizem com justamente esse perfil. Então, por exemplo, se um trabalhador autônomo, né, ele ganhou R$ 1.500 durante 3 ou 4 ou 5 meses, ele deve somar mês a mês os seus rendimentos. Se o total dos rendimentos do ano de 2010 for inferior a 17.898, ele está isento. Da mesma forma que se ele tem bens, né, ele tem um apartamento e o apartamento dele vale 150 mil, 200 mil, ele também está isento da declaração. Essa avaliação é a avaliação que consta, a avaliação venal, ou qual é o critério para se definir a avaliação? O critério é da compra e venda. Então, muito bem, é o critério da escritura da época que ele comprou o imóvel. Uhum. E isso é a mesma política, é a mesma ideia para a hipótese de pessoas do campo, ou eles têm digamos, um critério diferente de fazer essas declarações? Geralmente, nós temos que definir as pessoas do campo, né? Os trabalhadores rurais, eles têm um outro valor, né? O valor dos trabalhadores rurais, eles ficam em R$ 89.949 por ano. Por ano. Por ano. Então, o produtor rural, que ele auferiu durante o ano de 2010 R$ 89.949 no ano, ele está obrigado a declarar, né? Da mesma forma que ele também está obrigado a declarar se ele comprou e vendeu imóvel e auferiu ganho de capital no imóvel. Então, se ele tinha um imóvel de um determinado valor, digamos 200 mil, e vendeu o imóvel a 300 mil, ele teve um ganho aí de 100 mil nessa transação. Ele é obrigado a declarar. Ok, a gente vai voltar daqui a pouquinho com mais dúvidas sobre o imposto de renda desse ano.